Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson Monteiro de Biologia e hoje vamos falar sobre metabolismo energético da célula. Beleza? Então, pessoas, seguinte, quando a gente está falando de metabolismo energético da célula, então estamos falando da célula, né? Nosso enfoque vai ser mais nas células eucarióticas, mas a gente vai comentar também algumas coisas sobre as células procarióticas. Já adianto que para esse vídeo não ficar muito longo, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou dividir em 3 aulas. Vai ser uma aula, né, essa introdutória aqui, outra aula só sobre fotossíntese, uma outra aula só sobre respiração. Na verdade vão ser 4, que aí vai ter uma outra que vai ser só de fermentação e quimiossíntese, que são menorzinhos, e aí para não ocupar espaço das outras aulas. Então, serão 4 aulas sobre metabolismo energético da célula, começando com essa introdutória aqui. Então, vamos lá. Deixa eu reduzir minha carinha aqui. Vamos lá, então estamos falando sobre o metabolismo energético da célula. Nosso objetivo é entender, então, como que a célula produz energia. Porque você aprendeu lá no seu fundamental que a sua célula ela precisava de energia. Você precisa de energia, mas como que essa energia é gerada? Você tem uma hidrelétrica dentro de você? Mais ou menos alguma coisa assim. Você tem uma estrutura geradora de energia, está aqui inclusive a nossa querida mitocôndria nos eucariotos. Quase todos os eucariotos têm mitocôndria. Ela é a principal responsável pela produção da nossa molécula energética, que é o ATP. Falaremos dele já já. Diferenciar os tipos de metabolismo, entender o papel das enzimas nesses processos, caracterizar os diferentes produtores de energia, entender e associar e diferenciar os componentes. Então, esses são os nossos objetivos gerais aqui de entender o metabolismo energético da célula, beleza? Seguindo, uma coisa que a gente tem que entender, então, o que é o tal do metabolismo? Né? Nada mais é do que essa troca incessante de atividades, né, para manter a célula funcionando. Então, basicamente, a gente divide o metabolismo em 2 processos. A gente tem aí o catabolismo, que é um processo de quebra, é um processo de degradação em partes menores. Então, vai pegar uma molécula grande e quebrá-la em partes menores. E aí que entra o papel das enzimas, elas atuam aí nessas relações, né, de quebra, liberação. Então, são reações exergônicas. O que é isso? Olha só, uma reação exergônica é aquela que libera a energia. Então, eu estou pegando uma molécula grande, quebrando ela, e a energia que estava contida nessas ligações eu estou sendo liberada para um outro processo, tá? No caso, para a produção de ATP. Já nos processos anabólicos, né, no anabolismo, e aí a galera de academia sabe tudo sobre isso, né? No anabolismo eu estou fazendo uma construção, eu estou fazendo uma síntese, uma produção. Então, nesse caso aqui, nos processos de anabolismo, eu estou fazendo a construção, eu estou gastando energia para construir moléculas maiores. Então, eu pego uns reagentes menores, gasto energia para conter essa energia nas ligações dessas moléculas para construir um negócio maior que tem energia acumulada. E aí esse negócio que tem energia acumulada, depois eu posso quebrar para gerar energia. Então, no seu corpo está acontecendo os 2 processos o tempo inteiro. Quando você está em fase de crescimento, né, principalmente aí meu público principal, né, que é adolescente, está em fase de crescimento, né? O que a gente tem é o seguinte: você tem processos de anabolismo acontecendo, mas também de catabolismo. Inclusive é por isso que muitos adolescentes têm aquele efeito de comer pra caramba e parece que não engorda. É porque você está fazendo um processo de anabolismo o tempo todo para você crescer, aumentar de tamanho, aumentar a massa muscular, etc. Mas, em compensação, você está com o metabolismo um pouquinho mais acelerado por conta da própria adolescência, né? E tem a questão hormonal, enfim. E isso vai acelerando esses processos de quebra. Então, você tem anabolismo, construção, síntese, catabolismo, quebra. Enquanto que esse aqui é uma reação exergônica, ó, libera energia, o anabolismo é o contrário, é uma reação endergônica, ele internaliza essa energia. Então é só você pensar assim, exergônico, né, esse sufixo ex, né, que nem da palavra exit em inglês, né, exit, exit, de saída, né, saindo energia. Enquanto que ender de interno, endergônica, armazena energia, exergônica, libera energia. Tranquilo? Seguindo a vida.
Então você tem esses dois processos acontecendo de forma contínua ali no seu corpo. Então você tem ali o anabolismo para formação, síntese e armazenamento de energia nas ligações dessas moléculas. Então eu estou pegando moléculas pequenininhas e transformando ela em macromoléculas, moléculas grandes com várias repetições. Por exemplo, os aminoácidos, você faz uma junção de vários aminoácidos e forma uma proteína. Você tem os açúcares, né, os carboidratos, você junta carboidratos, forma ali polissacarídeos, carboidratos grandões, né, ácidos graxos, né, você junta ali e forma lipídios. Você tem as bases nitrogenadas que vão se juntando ali junto, né, no nucleotídeo, e isso forma o meu ácido nucleico. Então, moléculas pequenas que vão se juntando para formar moléculas maiores. E o contrário acontece no catabolismo, né? Eu pego essas macromoléculas e quebro elas e libero esses compostos aí. Né? Por exemplo, carboidrato, quebro ele, vou liberar ali o carbono que está presente nessa molécula, vou liberar oxigênio, vou liberar água. Né? Então, o anabolismo é um processo que ele gasta esse ATP, né? Que é a nossa principal moeda energética da célula. Não é a única, tá? O ATP ele vai ser, a gente vai simplificar e chamar tudo de ATP, mas tem outras moléculas, né, que participam desse processo que vão ajudar na produção de energia, como por exemplo o NADH, o NADPH, o FADH2, que são processos, na verdade são moléculas carregadoras de hidrogênio e hidrogênio esse que será utilizado lá no final do processo. Beleza? Bom, já no catabolismo, eu tenho justamente a quebra, decomposição, liberação de energia. A energia que estava contida nessas macromoléculas, então agora está sendo liberada. Então é um processo que vai liberar o ATP. Então eu vou tirar a energia que estava contida nessas macromoléculas e vou liberar. E agora eu tenho energia química livre para atuar em outros processos. Então são processos complementares. O anabolismo com a construção, o catabolismo com a quebra. E isso vai acontecendo de forma cíclica. Beleza? Seguindo. E aí vem a ativação enzimática. Porque toda reação tem que ter um investimento para acontecer. Se eu deixo uma macromolécula ali, dentro do seu corpo, até ela se quebrar naturalmente, de forma espontânea, eu vou ter que ter um gasto muito grande de energia para ter a liberação. Enquanto que a enzima ela vem e acelera esse processo e economia energia. Então, no final, uma reação com enzima ela gasta muito menos energia e acaba liberando muito mais. Né? É isso que esse gráfico aqui está me representando. Então, ó, aqui em verdinho é uma reação com enzima. Então, ó, a enzima vem e tem um gastozinho aqui e aqui é o saldo de liberação. Então, olha o tanto de liberação de energia que eu tenho. Gastei um tiquinho, liberei um tantão. Sem enzima, olha o tanto que eu tenho que gastar de energia até finalmente conseguir liberar. Então quase que zero, né? Porque eu tive que gastar muita energia para liberar muita energia, muito com muito, né? Muito menos muito, dá quase nada. Né? Já que eu tenho um tiquinho que eu gastei e um tantão que eu ganhei, então o saldo no final é positivo com a ação das enzimas. Então ela atua como um processo que acelera. Ela é tipo, fazendo uma analogia que os meus alunos adolescentes adoram que eu faça. A enzima é tipo assim, você tá afim ali numa pessoa, aí você fica naquele só de ficar curtindo os stories e mandar foguinho, coraçãozinho e nunca fala. Aí aquele teu amigo, aquela tua amiga fica de saco cheio, junta lá você e fala, ó, você quer pegar você quer pegar você, se peguem aí, conversa e resolva. Né? Então acelerou um processo que ia demorar, sei lá, meses de ficar só curtindo story, a pessoa foi lá e, tal como enzima, acelerou a reação química logo para acontecer. Seja o que for, tá? Seja da bom ou da ruim, mas pelo menos acelerou. Nunca mais tu vai errar o que é a função do enzima, né? Beleza, simbora. Aí vem o tal do ATP. Esse cara aí, ele é uma molécula chamada adenosina de 3 fosfato. Adivinha por quê? Porque ele tem 3 trifosfato. Né? Também chamado de trifosfato de adenosina, adenosina trifosfato, tanto faz. Ele vem da sigla em inglês, né, o ATP, que é adenosina trifosfato. Né? Então a gente usa assim em inglês. Se fosse em português seria trifosfato de adenosina, mas a gente chama de ATP e está tudo certo. Então o ATP ele tem 3 fosfatos e é justamente nesses fosfatos aqui que fica armazenada essa energia,
tão importante, que faz com que o ATP seja tão importante. Então é nessa molécula aqui que fica armazenado. Quando eu estou produzindo ATP, eu estou produzindo energia, porque esse ATP depois ele vai ser gasto. Ele é como se fosse uma moeda energética. Então, para o processo acontecer, ele precisa de tantos ATP. Então eu vou lá, dou o ATP. Porém, contudo, entretanto, todavia, ademais, estamos falando de reações químicas, a gente segue o princípio de Lavoisier. Lembra do princípio de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Já viu isso em química? Em física, talvez? Não? Tá ouvindo agora, então. Moléculas químicas, elas não são destruídas e elas não são criadas do nada. A gente tem a separação dos elementos que vão interagir com outros elementos e por aí vai. Aqui também, tá? Então o que vai acontecer é o seguinte, quando eu estou gastando um ATP, na verdade o que eu estou fazendo, eu estou quebrando esta ligação aqui entre o terceiro fosfato e o segundo fosfato, pego essa energia contida aqui e agora deixou de ser um ATP, porque ele perdeu um fosfato, então ele vai ser agora um ADP, um difosfato. Em condições específicas, a célula ainda tem como quebrar isso de novo para virar um monofosfato de adenosina, um AMP. Inclusive, esse monofosfato de adenosina é justamente a estrutura química que você tem lá no seu DNA, né? Que você tem aqui uma base nitrogenada, no caso aqui uma adenina, uma ribose e um grupo fosfato. Como é uma ribose, então seria a estrutura do RNA, porque é o RNA que tem a ribose. O DNA tem a desoxirribose. Falaremos disso numa outra aula, quando a gente estiver falando sobre material genético e macromoléculas. Beleza? Mas o ponto é, o ATP, então, é esse cara, essa estrutura, essa molécula, onde eu armazeno energia nessas ligações de fosfato, e quando eu quebro o ATP, eu libero essa energia. Ao quebrar um ATP, eu tenho agora um ADP de fosfato. E esse fosfato aqui, ele não foi destruído, ele está solto agora. Os processos que geram ATP, né, que geram essa molécula aqui, o trifosfato, são processos que vão pegar esse fosfato e tacar de volta ali no meu ADP. Então vai ser o ADP mais um fosfato, virou um trifosfato. Lá na aula de respiração celular, a gente vai falar basicamente sobre esse processo. Beleza? Então, o ATP, adenosina trifosfato, é essa molécula energética dos seres vivos. Ok? E ele serve, então, para pagar entre aspas, né, esses processos. Então, a gente tem em uma célula, você é feito de trilhões de células. Em uma célula, você tem bilhões de ATPs que estão sendo degradados e repostos a uma média de 3 minutos. Então, a cada 3 minutos, bilhões de ATPs foram gastos em cada uma das suas células e mais bilhões foram produzidos. Né? Então, é um processo contínuo. É essa molécula energética que ela circula pelo seu corpo e custeia, né, paga os processos para acontecer. Então, processo de produção de novas moléculas, processo de produção de enzima, produção de moléculas, glóbulo vermelho, você produz sangue o tempo inteiro. Isso gasta energia, você está produzindo osso, você está renovando suas células, você está tendo movimentação, você está tendo transporte de substâncias para dentro e para fora da sua célula. Enfim, você tem um monte de processos que precisam gastar energia e essa energia é justamente na forma de ATP. Beleza? Então, ó, o que eu tinha falado está aqui. Ó. Quando você gasta um ATP, o que você faz é quebrar essa última ligação de fosfato aqui. Esse fosfato fica livre e a energia que estava contida nessa ligação é liberada para o processo acontecer. Aí o meu ADP, 2-fosfato, fica aqui. Vai ter algum processo que vai juntar ele com mais um fosfato. E aí ele volta a ser um ATP. E aí vai de forma cíclica. E sabe quem faz isso? Aqui, ó. A gente tem, então, respiração celular, que é um processo, né? A gente vai se aprofundar em outros vídeos, só para finalizar, ficar de gancho para o próximo. A gente tem aqui, conhece essa molécula? C6H12O6. Conhece esse cara aqui? Isso aqui é um carboidrato simples, né? Isso aqui é o que a gente chama de glicose. É uma molécula que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Esta é a glicose. De modo simplificado, quando eu tenho glicose mais oxigênio,
Isso você respira o oxigênio e você começa a glicose. Lá dentro da sua mitocôndria, sua deusa mitocondrial, vai ter um processo chamado de respiração celular. Lá dentro da mitocôndria vai ter um negócio que a gente vai falar mais para frente, mas que vai conseguir pegar esse carboidrato, pela degradação desse carboidrato mais o oxigênio, eu vou ter a produção de energia na forma de ATP e como subproduto que sobrou, eu tenho a liberação de gás carbônico e um pouquinho de água, né? As moléculas de oxigênio e hidrogênio que sobraram se juntam e formam água. Então é por isso que você libera gás carbônico na sua respiração. Você usou esse oxigênio aí, usou esse oxigênio para quebrar essas moléculas, arrancar ali hidrogênios lá na respiração celular, que vai servir para produzir ATP. O que sobra é gás carbônico, que seu corpo elimina, não precisa mais dele, e umas aguinhas que são formadas ali. Olha que coincidência. É exatamente o CO2 e a água que é lá usado na fotossíntese que as plantas e as algas e cianobactérias fazem, que é justamente pega esse gás carbônico mais água, usa a luz do sol, faz a fotossíntese e no final da fotossíntese, olha quem tem aqui, C6H12O6, opa, produziu glicose. Então olha só, para a gente finalizar aqui o vídeo, existem seres vivos que fazem as duas coisas. Esses seres são autossuficientes, porque eles produzem o próprio carboidrato e o oxigênio que eles precisam para gerar energia. Então, nos seres fotossintetizantes, eles produziram o próprio alimento, eles produziram o próprio gás que eles vão precisar para gerar energia aqui na respiração celular. Você, assim como eu, não fazemos fotossíntese, a gente faz só a respiração. Isso torna a gente dependente obrigatoriamente dessa galerinha aqui. A gente depende das plantas, elas não dependem da gente. Então fica com esse pensamento aí para você te motivar para a próxima aula. Então teremos aí ainda um vídeo sobre fotossíntese, um vídeo só para falar sobre fotossíntese, outro vídeo para falar só sobre respiração celular e um terceiro videozinho para falar sobre quimiossíntese e fermentação. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí. Se inscreve no canal para mais conteúdos de biologia. E se você quer algum material complementar, deixa aqui nos comentários pedidos. Estou aceitando. Estou fazendo as aulas à medida que os meus ex-alunos estão me solicitando. Então, se você tem algum conteúdo específico que você quer que eu aborde, deixa aqui nos comentários que vai entrar na lista de conteúdos que eu irei fazer. Beleza? Então é isso então, falou, valeu para você, até a próxima.